Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a todos aqueles que ainda não conhecem o meu canal. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Marcos Pinheiro, onde discutimos espiritualidade num campo mais exotérico, ou seja, o que veio trazer pelo kardecismo o tripé da filosofia, da ciência e da espiritualidade, e na tentativa de revisionar conhecimentos passados, presentes e quem sabe, né, até futuros. Brincadeira essa parte, conhecimentos futuros. Bom, hoje nós vamos estar falando aqui de um vídeo que eu assisti hoje, dia 11/6/2022, mas o vídeo foi disponibilizado no canal da Casa Plataforma de Oração ontem, tá certo? Eu assisti hoje, mas o vídeo foi colocado ontem, que é a manifestação do espírito Ryanderenenai, né? Que é o espírito, vamos dizer assim, de uma certa forma. Bom, eles não explicaram isso ainda muito bem, mas eu vou usar esse conceito aqui, qualquer coisa a casa, a plataforma de oração, bem como os médios, bem como os espíritos, mentores da casa explicam, mas é como se fosse uma espécie de espírito originário, né? Desde que foi criado, né, pelo Cristo planetário, ou Jesus Cristo, melhor dizendo, né? Me parece que lá foi dito que quem criou o espírito, na verdade, foi o próprio Jesus Cristo, né? Enquanto superconsciência cósmica que o mesmo é. Bom, dito isto, o primeiro ponto a ser levantado aqui é o seguinte: muitos devem estar se perguntando, como eu me perguntei, e tem que se perguntar, gente. Não há problema nenhum em ver um vídeo tanto da Casa Plataforma de Oração, quanto do meu canal, Marcos Pinheiro, quanto de qualquer outro canal, e questionar, né? Questionar não é debochar, questionar não é falar mal, questionar é mostrar que você é um espírito que está crescendo, evoluindo. Assim como já foi dito pelos próprios espíritos ao longo dos vídeos da Casa Plataforma de Oração, dos quais, pelo menos desde setembro do ano passado, eu tenho assistido todos os dias, ok? Alguns vídeos antes de setembro eu também já assisti, mas eu assisti picado. Então, desde setembro de 2021, eu tenho assistido todos os vídeos, ok? E adoro, obviamente, né, as canalizações com Osho, né? São 2 horas de porrada, mas porrada que a gente precisa, gente. Bom, então o primeiro ponto a ser colocado aqui, alguns devem estar se perguntando, peraí, é o próprio espírito da reencarnação enquanto avatarzinho, vamos dizer assim, Pedro, se manifestando nele mesmo. Isso, se não é algo inédito durante todo o processo de mediunidade, de realização de procedimentos espirituais, é quase inédito, né? O próprio espírito se manifestar daquela forma. Então, muitos devem estar se perguntando, é canalização? Bom, a resposta ainda não foi dada, acredito que a CPO vai dar essa resposta. Mas vamos já trazer algumas possibilidades. O que eu acredito que aconteceu ali, gente, é o acesso ao corpo mental superior do espírito. Ou seja, ele está enquanto Pedro. Nasceu como Pedro. Viveu até os 35 anos, como todos conhecem a história dele, praticamente, entre aspas, né, no sono, sem o despertar espiritual. A partir dos 35 anos ocorre o despertar, tem toda uma preparação do trabalho, onde aos 40 ele está fazendo esse lindo trabalho lá. Pois bem, dito isto, então, esse espírito originário, que deram o nome de Ryanderenenai, ele está se manifestando a partir da reencarnação do Pedro, acessando o seu corpo mental superior. Vou dar um exemplo aqui. Eu, Marcos, já falei para muitos de vocês, sou um ser de Sirius B, mas a minha história com relação a Sirius B é bem mais longa e não é o foco desse vídeo, tá? Imagine que eu acesse o meu corpo mental superior. Vou lembrar de um monte de coisas, experiências que eu já tive e conhecimentos que eu tenho que nesse momento não está manifesto, pelo fato de que eu não tenho acesso ao meu corpo mental superior. Percebe? Porque o corpo mental inferior seriam aquelas lembranças e memórias mais conectadas ao processo evolutivo reencarnatório neste planeta. Mas muitos de nós não são oriundos deste planeta.
Então, para acessar, vamos dizer, a origem do espírito, isso é até maluco, né? Falar a origem do espírito, porque muitos vão falar, como é possível pensar na origem do espírito? Mas porque o espírito ele passa a existir a partir de um determinado momento no cosmos. Como, por exemplo, já foi falado lá que o espírito do Pedro, salvo engano, tem 5,6 bilhões de anos. Perfeito? O meu ainda é um pouquinho mais velho, não é me gabando. Eu sou o que eu sou, como diz o Pedro. Mas, enfim, não quer dizer que eu seja mais evoluído que o Pedro. Como já foi dito na Casa Plataforma de Oração, muitos de nós são espíritos, às vezes, mais velhos e menos evoluídos que outros espíritos mais jovens. Isso é muito possível e real, tá certo? Pois bem, dito isso, esse espírito com 5,6 bilhões de anos se manifestou a partir do Pedro acessando ao corpo mental superior. Isso é algo inédito. Eu acredito que seja inédito. Vocês podem pesquisar aí no YouTube afora aí. Então, assim, deixar claro também que eu trabalho, né, com hipóteses. Supondo que todo esse processo aqui é real, aí sim, algo inédito. É algo que, assim, muito em breve, se aqueles que são críticos da Casa Plataforma de Ação de forma negativa, que não é o meu caso, eu sou apenas um ser que sou crítico do ponto de vista investigativo. Eu diria até faço críticas construtivas. Porque aqueles que eu vou fazer crítica negativa, caso eu vier a fazer, eu não vou citar nomes. Eu estou citando o nome da CPO porque eu acho o trabalho muito bacana, me considero um parceiro do trabalho, visto que o trabalho, para mim, hoje é um trabalho de luz, tá certo? Então, mas ao mesmo tempo não posso também fechar os meus olhos como se fosse uma religião e me cegar diante daquilo que tem brechas ou buracos, tá certo? Bom, eu gostaria muito que fosse explicado isso ao longo do trabalho da CPO, se isso foi um acesso ao corpo mental superior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria muito, visto que há mais ou menos 2 meses, não foi só 2 meses, eu acho que em torno de 3 a 4 meses foi revelado, né, que o espírito do Pedro é o espírito de Reanderenerai, que é um Anunnaki. E aí a pergunta é, qual a verdadeira história dos Anunnakis? Luz ou trevas? Porque, na verdade, quando a gente vai estudar sobre os Anunnakis, tanto em livros quanto em trabalhos feitos no YouTube, vocês vão ver que é uma história meio conturbada, né? Inclusive tem toda aquela história da Suméria Antiga, em que os Anunnakis criaram seres para escravizá-los, com a finalidade de retirar ouro, etc, etc. Eu não vou entrar aqui nas várias versões das histórias colocadas hoje por trabalhos a respeito dos Anunnakis. Gostaria muito que a Casa Plataforma de Oração contasse essa história dos Anunnakis. E por que também alguns desses Anunnakis, como Eliu, resolveu ir para as trevas e o Pedro para a luz? Qual que foi a diferença nos diversos processos históricos dos Anunnakis desde que eles chegaram na Terra? Gostaria muito que os espíritos pudessem ilustrar isso de forma detalhada em um vídeo para nós. Eu, pelo menos, gostaria muito. Acredito que alguns de vocês também gostariam. Bom, o terceiro ponto que eu achei meio controverso, tá? Vou ser bem sincero, que é sobre a questão da reforma íntima e a tortura para se fazer a reforma íntima. Porque, veja bem, foi dado um recado para que nós não nos torturemos ou nós não nos dissecamos para conseguir fazer essa reforma íntima. Mas veja bem, todos nós sabemos, inclusive vídeos da Casa Plataforma de Oração já disseram dessa forma que eu vou dizer agora, que fazer a reforma íntima ela é muito difícil. É um processo, sim, na minha opinião, de tortura. Mas não uma tortura que o outro nos faz. É nós com nós mesmos. Ou seja, é nós brigando contra a nossa própria sombra. E esse processo, ele é um pouco dolorido mesmo. Se a gente está usando a palavra tortura no sentido de dor, vai acontecer. Então, nesse sentido, eu discordo. Porque, veja bem, vou dar um exemplo aqui prático. Eu tenho comigo que meu calcanhar de Aquiles, aquilo que eu tenho que trabalhar muito em mim, é minha adicção, né? Meu vício na bebida. Eu sou um adicto, como o Pedro também já passou por esse processo. Não sei qual o tamanho do vício que ele tinha com a bebida, mas o meu é barra pesada, não no sentido de vamos falar, aquele viciado que tem aquela abstinência de ter que beber todo dia. O meu problema é o abuso do álcool, né? Às vezes eu consigo ficar 15 dias, 20 dias sem beber, mas se eu der brecha e beber,
Bebo 24 horas por dia. E são vários processos que me levam a isso, né? É um processo biopsíquico, social e espiritual, não somente espiritual, né? É uma das coisas que eu tenho que lutar muito, é contra a questão dos vícios nas drogas, a bebida. Eu também tenho problema com impaciência, eu tenho que trabalhar muito isso em mim, e é dolorido trabalhar a paciência. Porque quando você vê, por exemplo, uma pessoa errando nitidamente, né? Seja com injustiça, seja com fofoca, com etc. E tem que ficar, às vezes, calado, engolindo o sapo, para que essa impaciência não se manifeste, é um processo dolorido. Tem que trabalhar muito. Outra coisa que eu tenho também, que eu posso dizer para vocês, estou falando de mim, porque eu não vou falar do outro. Outra coisa também é a questão eu falei da impaciência, né, do vício. Eu tava com ela na cabeça agorinha ali, peraí. Falei da impaciência, do vício, às vezes também, né, prepotência. Eu tenho que trabalhar muito isso em mim. Porque, visto a impaciência, quando ela se manifesta, ocorre junto com a prepotência. Então tudo isso eu tenho que trabalhar em mim de forma pesada. E tudo isso é dolorido, trabalhar isso, porque uma coisa é fácil você trabalhar isso no seu quarto, uma sala fechada, igual eu tô aqui agora. Agora, a dificuldade é quando você vai para a rua e tem que lidar com o outro. Então, dizer que isso não é um processo dolorido, muito dolorido. Não vamos alimentar, vamos dizer, ilusões quanto a isso, na minha opinião. Então, gostaria também, a Casa Plataforma de Oração, fique à vontade para fazer os comentários com relação aos pontos que eu trouxe aqui, tá? Incluindo esse terceiro ponto, que seria uma espécie de crítica, a falar que não é torturante. É sim, fazer reforma íntima é torturante. Porque ficar sem beber para mim, passado 15 dias, dói, machuca, eu fico irritado, eu fico porre, as pessoas não me aturam, porque existe ali uma força negativa querendo que eu beba. E aí, estar sem beber é sim uma tortura para mim. Viver nesse planeta para mim sem bebida é uma tortura, mas o fato de eu querer fazer essa reforma íntima e ficar limpo, sem as drogas, sem o uso da bebida, por mais que seja tortura, eu vou lutar contra. Mas dizer que isso não é um processo torturante? É sim. E isso no meu caso, gente. São os meus calcanhares de Aquiles, os meus problemas. Tem gente que o problema é vício de comprar roupa. Aí pega essa pessoa para parar de comprar roupa nesse vício. Vai doer. O primeiro mês vai doer, o segundo mês vai doer. Talvez daqui a um ano a pessoa já conseguiu superar isso. Aí já não é mais dor. Mas dói. Fazer reforma íntima dói. Não vamos nos iludir quanto a isso. Bom, esse é o recado que eu gostaria de trazer. Fiquem à vontade para fazer os comentários aqui no canal. E fiquem à vontade para mandar esse vídeo para os médios da Casa Plataforma de Oração, os ouvintes da Casa Plataforma de Oração, porque eu acho que é muito legal esse processo de debate, sabe? Como eu estou fazendo agora, eu não estou falando mal da Casa Plataforma de Oração. Eu estou trazendo informações que podem, ao mesmo tempo, contribuir com a Casa Plataforma de Oração, visto que eu sou um canal, mas ao mesmo tempo eu sou ouvinte do canal Casa Plataforma de Oração. Ao mesmo tempo que você está sendo meu telespectador agora, eu sou telespectador da Casa Plataforma de Oração. E do mesmo jeito que você que está me ouvindo quer ser ouvido, comentando no meu canal e muitas vezes debatendo comigo, eu também quero esse espaço de debate com a Casa Plataforma de Oração. E eu acho isso super natural, super positivo e não vejo problema nenhum nisso. Espero a compreensão de todos os irmãos nesse sentido, de que esse não é um vídeo estraçalhando, falando mal da Casa Plataforma de Oração de forma alguma. Pelo contrário, me considero parceiro hoje desse trabalho, que do ponto de vista da reforma íntima, na minha opinião, é o melhor trabalho que temos hoje em termos de casa espiritual, universalista e trabalho no YouTube. Parabéns, inclusive, aos médios da Casa Plataforma de Oração, incluindo o Pedro e a Dona Sônia, que nem sabe, eu tenho um carinho imenso pela Dona Sônia, porque eu vejo uma naturalidade nela, uma simplicidade quando ela fala que toca o meu coração. E gosto muito também das falas da Sabrina, quando ela não está canalizada, muito legal. Aprendo muito. Gratidão, Dona Sônia, gratidão, Sabrina. E gratidão, Pedro, por ser o líder aí, tá tocando o barco desse trabalho que a gente sabe que fazer um trabalho desse não é fácil. Tá certo? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, boa noite, namastê.